E E dessas coisas, para mim, eu sempre tive muitos amigos. Eu sempre tive amigos. Uma coisa que acontecia na minha vida de bom era que mesmo os times de outra vila tinham sei, amizade comigo. Eu sempre mantive uma relação de amizade muito forte isso te com as ajudou. pessoas. É porque eu gosto de gente. Eu gosto de tratar as pessoas boas, eu gosto de dar atenção, eu gosto de ouvir. Tá rodeado Sabe? E isso sempre me fez, sabe, ter muitos amigos. Muito, muito. E como tua história te leva até o ABC, todo aquele furacão de greves, todo aquele momento. Então, Porque a gente estamos falando de ditadura, certo? A gente está em que governo? Essa época que você faz 18 anos, quem está no poder, você lembra? não, quando eu fiz 18 anos, em 1960, 1955, 1965, Tá. eh, Que momento que o Brasil estava vivendo? eu tinha 17 anos quando teve o golpe militar. Tá. Eu trabalhava na Metalúrgica Independência. Era uma fábrica que fazia botão de cofre, sabe? De cofre? É, de Cofre cofre, de. botão de cofre, esses botões cheios de número. Ah, sei. Havia. Eu trabalhava lá. E foi engraçado, porque quando teve o golpe, no dia 31 de março, a gente tinha meia hora para jantar. A gente comia quase que em pé. E aí as pessoas mais velhas do que eu chamava de velhinho, mas tinha 40 anos, 50 anos as pessoas. Eu tinha 17 ainda. E os caras falavam, graças a Deus, o exército tomou conta do país, porque senão os comunistas iam tomar conta do país. E eu fiquei com aquilo na cabeça há muito tempo. Não sabia o Eu que não que é. tinha noção do que estava acontecendo. Aí eu trabalhei nessa fábrica também, depois eu fui mandado embora. Ah, e comecei a trabalhar, aí fiquei desempregado um ano e pouco. Era duro ficar desempregado, cara. Como você Eu sobreviveu? andava de São Bernardo, eu andava de São Caetano, na Vila São José, até a Volkswagen a pé, procurando emprego, quase que batendo palma em cada fábrica. O cara pegava a carteira profissional, ficava 2 horas com a carteira e falava, não tem vaga. Putz. Sabe, ia nota. Eu lembro que na Mercedes-Benz, cara, eu fiquei quase 3 horas esperando. Naquele tempo eu fumava. E eu via os caras fumar e eu não tinha cigarro, não tinha dinheiro para comprar cigarro. Os caras fumavam, jogava aquele bitucão perto de mim. Você ia pegando os bitu. Não, não ia pegando, mas eu vi ele queimar na minha frente, rapaz. Ah, Vi ele queimar. E uma vez, eu estava na porta da Mercedes, eu pensei que eu ia ser contratado. Eu estava com um sapato bem vagabundo, um sapato de couro. Eu tirei o sapato, cara. Quando eu fui calçar, o pé não entrou mais no sapato. Aí eu voltei para casa com o sapato pendurado no pescoço. Cheguei em casa, meu irmão me chamou de vagabundo. Você não arrumou emprego, você é vagabundo. Eu meti o sapato na cara dele. E no dia seguinte surgiu a vaga na Vilares, em São cara, Bernardo. sei. Aí eu fui na Vilares, cheguei lá, o cara falou: estamos precisando de torneiro. Faz um teste, eu fiz um teste e Passou. trabalhei 17 anos e meio lá. Deixa eu só avisar o pessoal que a gente tá ao vivo, tá? Então pode mandar perguntas aqui pelo chat, né, Léo? A gente não falou no começo, mas Exatamente. Você manda que eu vou separar aqui para a gente mandar para o presidente. isso, manda o superchat, o Léo tá separando lá. Aí você tá. Vilares, essa época. Da Vilares eu fui, eu Mas a tua trabalhei. consciência política ainda não existia. Eu não tinha consciência política. Eu lia, na verdade, a coluna do Guzman no Diário da Noite. 20 notícias sobre esporte, era o que eu Era o que lia. você lia. Bem, aí o meu irmão Frechico, ele era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, mas ninguém sabia. E ele era sindicalista, sabe? E ele me levou no sindicato. Ele me levou numa assembleia que estava escolhendo o delegado para ir num congresso em Ribeirão Preto. E houve uma briga. E a briga era contra o meu irmão, porque meu irmão foi escolhido como delegado e o pessoal não queria que ele fosse delegado. Sei. Aí eu passei a gostar do sindicato por causa dessa briga. Foi essa. Aí, aí fiquei sócio do sindicato em 1968, eu já tinha 23 anos de idade, e aí quando foi em 1979, chamaram meu irmão para ser diretor do sindicato. O meu irmão não quis, porque na fábrica dele já tinha um diretor. Tá. Aí meu irmão me levou lá. E aí eu virei diretor do sindicato. E aí, o que que muda? Eu virei diretor do sindicato, eu comecei a aprender um pouco, ter consciência política, comecei a conhecer um pouco, sabe, o mundo político, o mundo sindical. Em 1972, eu fui, eu virei diretor executivo, ou seja, fui trabalhar no sindicato, me afastei da Vilares e fui cuidar do departamento jurídico do sindicato. Então, eu cuidava do departamento jurídico, da Previdência Social, da aposentadoria, de habites, de processos que os trabalhadores queriam abrir, do Fundo de Garantia. Ah, em 1975, eu virei presidente.
Mas eu queria falar dessa época, então, dessa época turbulenta das greves. O que que leva até as greves? Qual é o momento que a gente estava vivendo no Não, país? as greves eram um processo. Naquele tempo era muito difícil pensar em greve. Não existiam greves ou Não existia... tinha greve desde 1968. E por quê? A última greve tinha sido em Osasco e em Contagem. Osasco em São Paulo e Contagem em Minas Gerais. Tá. E o governo foi muito duro com a greve, prendeu muita gente. Então, e prendeu muito dirigentes sindicais depois do golpe militar de 64. Então, o movimento sindical enfraqueceu muito e o movimento sindical foi virando pelegão. Ninguém queria mais fazer greve. Eu entrei no sindicato e quando em 75 eu fiz uma descoberta muito grande. Eu falei o seguinte, o sindicato não é o prédio, o sindicato é a fábrica. E aí, ao invés de fazer assembleia no sindicato, eu ia na porta da fábrica. E aí, Se teu pai trabalhou na Scania entre 1975 trabalhou. e 1980, ele me viu muitas vezes na Viu? porta da Scania em Ele cima do fala. caminhão fazendo assembleia. Fala. Então você convocava o trabalhador para ir para o sindicato de noite, ele tinha trabalhado o dia inteiro. Sabe? Quando chegava na hora da saída, tinha um ônibus da fábrica para levar ele para casa. Ele preferia ir para casa, porque queria ir para o sindicato. Então eu falei, sabe de uma coisa? Não é o trabalhador que tem que vir aqui, eu tenho que ir até ele. Entendi. Aí eu passei Essa foi a mudança. Eu passei 5 horas da manhã na porta da fábrica, 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 2 horas. Eu ia em todos os horários de entrada e saída, eu ia na porta da fábrica. Até na saída da Volkswagen, 2h20 da manhã, eu estava na porta da fábrica. Aí mudou, o sindicato ganhou confiança, sabe? E foi aí que a gente começou a ver as coisas acontecer. E aí veio a greve de 1978. Isso o que que é, Lula? Ó. Isso foi em 79, essa greve. Aí eu tô, acho que na matriz de Santo André, anunciando que eu tinha sido cassado do sindicato, fiquei em casa 3 dias, eu voltei para assumir a greve. Mas a gente estava vivendo no mundo, se não me engano, também, o Leva Walesa na Em Polônia. 80. Em 80. Em 80. Os movimentos foram mais ou menos ao mesmo tempo, aqui Ao e mesmo, lá? quando eu estava em greve em São Bernardo, o Valesca estava em greve em Gdansk. Tá. Qual era a vantagem? A vantagem é que o Valesca tinha um movimento muito grande para derrubar o regime comunista que tinha na Polônia, e ele tinha do lado dele uma pessoa muito, muito famosa, que era o Papa João Paulo II. Verdade. Que também era polonês. E tinha uma E o mundo influência ocidental, toda a Europa, era favorável à derrubada do governo da Polônia. Então o Valesca teve um Teve uma apoio facilidade. enorme. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, em 1980, o Papa João Paulo II veio ao Brasil. E aí? Eu fui chamado para ir, sabe, no encontro com o Papa, E aí? num colégio, numa casa paroquial. Os militares não deixaram eu entrar até 3 horas da manhã, cara, chovendo. Eu do lado de fora, embaixo de um toldo, sabe? Impediram? E o Papa lá querendo me receber e os militares não deixavam. Aí, de repente, abriram. Acho que foi 3 e pouco da manhã, eu consegui ver o Papa. Mas você tinha medo dessa época de alguma coisa em relação à sua vida, de Não, ser preso? não tinha pelo medo. regime? Não tinha Não? medo. Eu, Por quê? quando Porque você ficou grande demais para ser calado, é isso? mas eu fiquei grande, uma coisa importante, Vilela, que eu fiquei grande e fiquei respeitado. Porque tem uma coisa que eu também aprendi de berço. Eu gosto de ser respeitado e gosto de respeitar. Sabe, isso me fez o seguinte, eu vou lhe contar uma história. Tá. 1978, Luiz Eulália Bueno Vidigal, presidente da Fiesp. Ele era o empresário de Osasco, ele era presidente da Cobrasma. Ele foi no comando do 2º Exército, em São Paulo, se queixar da greve. Falar da greve. Se eu fosse um outro cara, que tivesse uma outra formação, eu não iria para o sindicato, eu correria para me esconder. Eu fui para o sindicato. Cheguei no sindicato, peguei um jornal, a Folha de São Paulo, uma manchete grande. Luiz Eulália Vidigal procura o comandante do 2º Exército para fazer queixa da greve. Sabe o que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para o 2º Exército. Atendeu um coronel, falei, aqui é o presidente do sindicato. Eu estou lendo no jornal que a Fiat foi aí falar mentira. Eu quero ir aí para contar a minha verdade. E o general Dilermando Monteiro me recebeu. E conversou comigo 3 horas, cara. Aí eu contei minha história para ele de Pernambuco, da fome que eu passei, contei tudo, do desemprego. Ele falou para mim, senhor Luiz Inácio,
enquanto eu for comandante do 2º Exército, o Exército não se meterá em greve de trabalhador. E cumpriu. Cumpriu. Depois ele saiu, e aí entrou o Caveirinha. Aí o Caveirinha é aquele que, em 80, sobrevoava o estado da Vila Euclide com helicóptero, com metralhadora apontando pra gente.